Boa tarde, queridos, boa tarde. Que nós tenhamos um dia abençoado. Deus abençoe você por estar aqui online. Boa tarde, Aru. Oi, boa tarde. Deus abençoe sua vida. Nós vamos hoje fazer a leitura do livro de Lucas, capítulo 8. E o capítulo 8 do livro de Lucas é muito igual ao capítulo 4 do livro de Marcos. E nós já estudamos sobre esse texto, a parábola do semeador. Então, nós vamos hoje ler o livro, capítulo 8 do livro de Lucas. Tá bom? Vamos orar para começar a live. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou, Senhor, por mais um dia único, um dia exclusivo que o Senhor fez, que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada porque acordamos, porque caminhamos, porque ouvimos, porque falamos. Obrigada, Senhor, porque suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Gratidão, Senhor. Eu entrego agora em tuas mãos, Senhor, essa live. Que o Senhor me dirija com o seu Santo Espírito, me dirija, me oriente, me dê sabedoria, discernimento para levar a palavra, a leitura do livro de Lucas, capítulo 8. Me abençoa, Senhor. Cuida para que tudo que for aqui falado, que for aqui exposto, esteja de acordo com as tuas escrituras. Obrigada, Senhor, pela presença desses irmãos que estão aqui junto comigo online. Abençoa, Senhor, essa live. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Márcia, boa tarde. Airu, eu já falei, boa tarde. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Vamos começar a leitura, então, do livro de Lucas, capítulo 8, que é sobre a parábola do semeador, a qual nós também estudamos lá no capítulo 4 de Marcos. Parábolas, gente, são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas por Jesus. Jesus sempre falava em parábolas, com a finalidade de transmitir ensinamento. Então, ele sempre falava, pregava nos lugares onde tinha um número de pessoas, pregava para os seus apóstolos, né? Para os seus apóstolos através de parábolas. Ele tinha esse hábito. Então, vamos lá. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se em grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Desculpa, irmão. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem os ensinamentos, e aí vem o diabo e tira a palavra do coração. Então, o solo junto ao caminho é sempre pisado, é aquele solo duro, quase improdutivo. E ali você planta a semente, mas o diabo vem e arranca, entende? É isso que Jesus fala. As aves, elas representam Satanás ali. Esse texto também está lá em Mateus 13:19. Olha que interessante, né? O mesmo texto em vários livros. Como a Bíblia, como é importante a gente ler a Bíblia. Continuando. Então, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam, não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. É aquele crente que ouve a palavra, mas qualquer probleminha que acontece, ele larga de mão, ele se desanima. Não tem raiz. E as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. São aqueles que ouvem a palavra, mas a cabeça da pessoa está tão cheia de problema que a gente não consegue absorver a palavra. E aí não amadurece. E aí a gente não avança, entende? A gente não consegue avançar. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não veja a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou
e repreendeu o vento, e ficou tranquilo. Desculpa, ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhes perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitissem entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se no precipício, abaixo em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Garazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicavam-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo
que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se levantando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Que texto, né? É um texto que a gente já havia lido lá em Marcos, capítulo 4, de grande ensinamento sobre a parábola do semeador, que nos ensina tremendamente. E aqui eu aprendo, gente. Eu vou botar aqui, eu vou ler aqui para vocês. Eu aprendo sobre o que ele fala aqui, né? A semente é a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus. Aqui está a semente, na Bíblia. Quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para o templo e ouve o homem de Deus pregar, a gente também está ouvindo a semente. A gente precisa ouvir a palavra, meditar na palavra, entender a palavra e absorver a palavra, levar para o coração. Porque senão a palavra não cria raiz e a gente não aprende. Então ele diz aqui, ó, os que caíram à beira do caminho são as que ouvem e vem o diabo e toma, e tira a palavra. Porque foi uma palavra que a pessoa só ouviu, mas não meditou quando chegou em casa, não pegou a Bíblia para confrontar o que o pastor falou, porque a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter o hábito de ouvir o homem de Deus pregar e chegar em casa e fazer uma avaliação, ler a Bíblia, ver exatamente o que o pastor pregou, para ver se está de acordo com o que está na palavra. Então a gente tem que levar a Bíblia para o nosso coração. A palavra de Deus é o nosso ensinamento, é o que a gente precisa aprender no dia a dia. E nesse livro, nesse contexto aqui, nessa parábola a respeito da semente que é jogada, tem aquela que é jogada no solo duro, que não o diabo vem e toma, tem aquela que é jogada em pedras, são as que recebem a palavra com alegria, mas quando ouvem, mas não tem raiz. Então ela não tem raiz, então ela ouve, crê durante algum tempo, mas quando vem algum problema, alguma luta, alguma prova, desiste. E não quer mais, sai, desanima. E existe aquela também, né? Aquela que caíram entre os espinhos. São as que ouvem, mas ao seguirem o caminho são sufocadas pelas preocupações. As preocupações da nossa vida, né?
A gente se preocupa com tanta coisa, com a conta que tem que pagar, com o boleto que vai vencer, com o mercado que temos que fazer, com a unha que temos que fazer, com o cabelo que temos que pintar. A gente se preocupa com tanta coisa que a gente acaba abafando a palavra dentro da gente. Entendeu? A gente não amadurece a palavra, porque a gente se preocupa com as coisas do mundo. Então a gente não amadurece a palavra. Mas as que caíram em boa terra são aquelas com o coração bom e generoso. Ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Então a gente tem que ouvir a palavra e dar frutos. Dar frutos. O novo nascimento, ele só é verdadeiramente, só acontece verdadeiramente quando a gente dá frutos. A gente precisa dar frutos. E aí nós aprendemos também sobre a candeia, manter a nossa luz acesa, porque nós somos a luz do mundo. Nós temos que falar de Jesus, levar a palavra, entende? Não ficar, não esconder a nossa luz, não reter só para a gente. Também fala, né, gente, sobre Jesus acalma a tempestade. Você vê, os próprios discípulos ficaram boquiabertos, né? Porque Jesus, ele acalmou a tempestade. Então, como é importante a gente confiar em Jesus. A gente precisa confiar em Jesus, não é acreditar, é confiar. É confiar de que Ele veio para nos ajudar, a confiar que Ele deu o sangue dele para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e que Ele está com a gente. Ele está com a gente, nós temos acesso direto a Ele. Nós temos acesso ao Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos que confiar no poder do Senhor, no que Ele pode fazer em nossas vidas. Também fala-se, né, sobre a cura do endemoniado, demonstrando, né, o poder dele tanto na cura física quanto na cura espiritual. O homem que foi curado, ele queria seguir Jesus, mas Jesus queria que ele ficasse para que testemunhasse sobre o que aconteceu com ele, tanto em sua família como na cidade em que ele estava. E foi isso que o homem fez, testemunhou sobre o milagre em sua vida. E é isso, gente. A gente aprende aqui a importância, né, de sermos receptivos à mensagem do Senhor e que devemos evitar distrações e tentações do mundo. O poder de Jesus nos mostra esse capítulo, como nos mostrou lá em Marcos, também é falado em Mateus sobre essa parábola, nos mostra sobre a natureza e o reino espiritual, a importância da fé e a confiança em Deus, o quanto isso é importante. E a gente precisa, nós precisamos, né, eu e você, nos alimentarmos da palavra do Senhor, nos alimentarmos da semente. A semente é a palavra. Que nós possamos cada vez mais estarmos sensíveis à palavra de Deus. E que tenhamos também momentos a sós com o Pai, momentos de intimidade em oração, momentos que nós consigamos manter um relacionamento verdadeiro com o Pai. Esse relacionamento verdadeiro vem através da oração, através de você ir para o seu quarto, no secreto, se debruçar aos pés do Senhor, falar. Se você não consegue ficar
muito tempo. Começa com 10 minutos, se prostra aos pés do Senhor, conversa com o Espírito Santo, fala para Ele das suas mazelas, porque Deus quer nos ouvir, Ele gosta de nos ouvir, porque Ele já conhece tudo. Se fosse assim, a gente não precisaria orar, não é isso? Porque Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele conhece, Ele sabe tudo, Ele está em tudo, em todos os lugares. Então, a gente não precisaria orar, mas Ele gosta, Ele tem prazer em escutar os seus filhos. Então, a gente precisa ter esse momento de intimidade com Deus, de intimidade com o Pai. E a gente precisa fazer disso uma constante em nossas vidas. Não é de vez em quando, é uma constante. Amém, irmãos? E é isso. Terminamos, então, o capítulo 8. Amanhã daremos início ao capítulo 9, do livro de Lucas. Que bom que você esteve aqui comigo. Deus abençoe a vida de cada um que esteve aqui. Já falei da Márcia, já falei Mateus, boa tarde. Aline, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Pedindo aqui mais uma vez que vocês deem um pulinho lá no meu canal do YouTube. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar. Vocês vão me ajudar muito. E para que eu possa vir a fazer o vídeo ao vivo através do YouTube, eu preciso que eu tenha um número expressivo de inscritos. Entende? Porque o YouTube tem normas e a gente precisa seguir essas normas. Então, até eu atingir esse número de inscritos, eu conto com vocês, tá bom? Então, dá um pulinho lá para mim, curte, comenta, compartilha, interage comigo para que o YouTube veja que esse conteúdo é relevante. Gente, a palavra de Deus não volta vazia. Vamos levar a palavra para outras pessoas, pessoas que não têm acesso à Bíblia, pessoas que não sabem ler, pessoas que querem ouvir a palavra, ouvir a leitura, tá bom? Vamos ajudar aí na divulgação desse canal, na divulgação do conteúdo, porque nada é para mim, é tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, gratidão por esse momento único, gratidão pelo estudo, gratidão, Senhor, porque o Senhor fala conosco sempre que estamos meditando em Sua palavra. Obrigada, Senhor, por abrir as nossas mentes. Obrigada, Senhor, que essa palavra seja levada para o nosso coração, que ponhamos ela em prática no nosso dia a dia, Pai. É isso que eu te peço. Nos dê sabedoria, nos dê obediência, nos dê temor e tremor a Ti, Senhor. Que tenhamos conhecimento das Suas Escrituras, não só para termos conhecimento intelectual, mas que tenhamos conhecimento espiritual. Leve, Senhor, aos nossos corações, que possamos passar para outros irmãos tudo aquilo que aprendemos aqui. Obrigada, Senhor. Agora eu oro, Senhor, também pelos irmãos que estão aqui online, que se dispuseram a estar aqui, tiraram um tempo da sua tarde para estarem aqui ouvindo a sua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmãozinho. Abençoa a vida deles, a vida de suas famílias, de seus filhos. Abençoa o seu dia, Senhor. Que todos tenham um dia abençoado em sua presença. Eu consagro, Senhor. Eu consagro a vida de cada um a Ti. Que o Senhor cuide, abençoe, que o Senhor oriente em cada decisão, que o Senhor oriente em cada atitude e toma conta, Senhor, de seus pensamentos, Obrigada, Paizinho. Obrigada por esse dia abençoado que iremos continuar tendo. Abençoa a minha vida também, Senhor. Cubra a nossa vida com o seu Santo Espírito. Invada o nosso ser com o seu Santo Espírito.
É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Beijos, fiquem com Deus.